Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas e hoje eu vou estar fazendo uma crítica aqui a Dragon Ball Super. E, cara, o mangá tá se virando bem pra poder encarar um problema que a gente tá e é muito grande em Dragon Ball Super, que eu vou estar falando um pouquinho a respeito depois da abertura, que é a banalização de poder e de transformações. Mas você vai entender como o mangá tá lidando bem com isso e tá conseguindo se safar um pouco disso. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo depois da abertura. Bom, galera, Dragon Ball Super é um excelente anime que eu curto demais, né? Então eu vou estar falando um pouquinho, uma crítica a respeito de Dragon Ball Super que eu gostaria de estar falando aqui, e o que eu acho que eles poderiam melhorar e que de certa forma eles estão fazendo no mangá. Eu acho que isso vai se transferir bem pro anime e vai ficar legal, né, cara? O Dragon Ball Super, ele começa com o Bills vindo pra Terra, né, que é um deus da destruição, obviamente, e a gente tem a transformação do Super Saiyajin God. Assim, o meu maior preconceito com o Dragon Ball Super é justamente a banalização de transformações. Porque o Super Saiyajin God, ele é uma transformação muito boa, entendeu? Ele tem um conceito legal, o design é bem legal, é único, entendeu? Totalmente diferente das transformações anteriores. A história por trás dela é legal, como ela pode ser atingida, né? Os métodos como ela pode ser atingida. E o poder em si, né? O Goku não estava conseguindo fazer nada contra o Bills, e quando ele atingiu o God, ele conseguiu, de certa forma, lutar ali um pouquinho com o Bills. Então, assim, o God tinha um potencial enorme para Dragon Ball Super, só que logo em seguida veio o Blue, que já tornou a transformação de Super Saiyajin God um pouco mais fraca e já um pouco desnecessária. Porque assim que surge uma transformação em Dragon Ball, a anterior se torna totalmente desnecessária, entendeu? Eles usam meramente por usar, né? Eles usam para poder não deixar a transformação no limbo à toa. Eles falam assim, tem umas características aqui que o Super Saiyajin God não gasta tanto Ki, igual o Blue, entendeu? Mas aí, de certa forma, não é tão forte igual o Blue. E aí a transformação sofre uma banalização. Ela acaba ficando mais fraca do que a transformação seguinte. Então a gente teve o Blue logo na saga do Golden Freeza, né? E em seguida a gente teve o torneio dos dois universos, né? O 6 contra o 7. E até aí a gente não teve um problema tão grande com escalas de poder, né? Até o universo 6 contra o 7 a gente não teve um problema tão gigantesco assim com escala de poder. Mas já a gente vai entrar nesse problema aqui. Mas até aí já foi banalizado mais uma vez o Super Saiyajin Blue, quando surge aí o Super Saiyajin Blue com Kaioken, né? Então o Super Saiyajin Blue com Kaioken já acaba se tornando mais forte que a transformação anterior, que era o Super Saiyajin Blue, acaba banalizando a transformação anterior mais uma vez, né? E aí a gente tem o primeiro salto de poder assim absurdo, né? Que a gente vê o Rito, que é um personagem muito poderoso, que consegue dar saltos no tempo, que é uma parada bem absurda mesmo, né? Então a gente vê, assim, pela primeira vez um personagem com escala de poder tão absurda assim, né? Não que o Golden Freeza não tenha demonstrado, né? E o Bills obviamente está a um nível muito superior, que não tem como considerar aqui, até porque o Bills também não é vilão, então não entra muito nessa categoria, né? De vilão ou rival, qualquer coisa do tipo. Então o Rito é o primeiro a demonstrar algo tão grande, assim, um poder tão grande, né? Mas esse poder é desconsiderado pelo torneio do poder logo em seguida, quando aparece o Jiren. Então o Rito também é um personagem que tinha um potencial muito grande para se desenvolver na franquia, que já acabou sendo banalizado pela presença do Jiren no torneio do poder, né? Então, mas aí logo depois do torneio do 6º contra o 7º universo, né, a gente tem a saga de Zamasu. E é nessa saga onde tudo começa a desandar em questão de poder. Porque o que acontece? O Zamasu consegue atingir um poder tão absurdo, mas tão absurdo, que é preciso o Zeno, o cara que está acima de todos os universos, destruir o universo onde o Zamasu está para poder acabar com ele, entendeu? Então, chega nesse ponto, você já pensa assim, teve que vir um cara que tá acima de todos os universos pra poder destruir o vilão, e teve que destruir o universo inteiro pra poder fazer isso, entendeu? Já começa a desandar as escalas de poder, elas já estão muito grandes. Então, quando a gente eleva muito a escala de poder, a expectativa dos fãs também vai lá em cima. Então, a partir do momento que você abaixa isso, entendeu? Você pode causar um sério problema, que é a falta de expectativa nos fãs, entendeu? Porque se tá num nível muito alto de poder, ele vai ter que manter esse nível ou subir mais ainda, entendeu? É assim que funciona nos animes. Os personagens começam fracos e no decorrer da história eles vão ficando mais fortes. Só que o problema é quando isso atinge níveis assim universais de poder. E o torneio do poder foi praticamente isso. A gente teve algo muito grandioso em Dragon Ball, muito grandioso mesmo, cara. Um torneio com todos os universos ali de Dragon Ball, né? E tipo guerreiros fortes de todos os universos. A gente tem a presença do Jiren, que é um personagem insanamente poderoso,
né? Então a gente tem um Goku dominando a técnica dos anjos, cara. Uma técnica que nem os deuses da destruição dominam totalmente, entendeu? É dito que alguns deles conseguem utilizar ali, mas eles não conseguem dominar totalmente a técnica do instinto superior. Então, cara, você vê o Goku atingindo um nível muito acima, entendeu? Ele atinge o nível dos anjos que, tipo, só estão abaixo do Zeno, que é o cara que tá acima de todos os universos. Entendeu? Então o Goku atingiu um nível, assim, de seres que estão... são os segundos na escala do poder universal ali de Dragon Ball, né? É muito absurdo, cara, entendeu? Então, a vantagem do instinto superior é que o Goku não dominou totalmente, né? O Goku não conseguiu atingir depois de novo, ele até fala isso com o Vegeta no final desse arco que a gente teve de Dragon Ball Super do Torneio do Poder. Mas, assim, de certa forma, ele alcançou um poder muito absurdo. E a gente não pode ver isso sendo banalizado, entendeu? Não tem como o instinto superior ser banalizado, porque é a mesma coisa que banalizar os anjos. E a gente entrou num conflito de poder muito grande agora. A gente tem o Goku treinando com o Meruem aí, né? Cara, o Meruem é um personagem que sabe do instinto superior. E provavelmente ele vai ajudar o Goku a atingir o instinto superior. Então das duas, uma. Ou o Goku vai atingir o instinto superior e derrotar o Moro com o instinto superior, né? A gente também tem um Vegeta que tá aprendendo treinamento de espírito lá com os Yadorates. Né, tem toda essa questão, o Vegeta talvez se desenvolva para um lado totalmente diferente do Goku, né? Um lado que vai tornar o Vegeta mais único ainda, isso eu acho bem legal eles estarem dando esse destaque pro Vegeta, como o Vegeta foi para um lado diferente, entendeu? Cara, se o Vegeta dominar o espírito, né, e já usando o poder que ele tem, ele vai se tornar um personagem muito único, vai se tornar totalmente diferente do Goku, entendeu? Vai ser um personagem que vai calibrar bastante, assim, esse lance de rival e tudo que tem entre os dois. Eu acho que vai ser bem único se o Vegeta poder aprender bastante dessas técnicas dos Yadorates, né? E a dominação do espírito, como eles disseram. E, cara, na moral mesmo, entendeu? É como eu falei, ou o Goku e o Vegeta derrotam o Moro, né? Vão aprender essas técnicas e tal, o Goku vai dominar o instinto superior e eles derrotam o Moro. Ou o Moro vai se tornar tão perigoso que ele vai, em algum ponto da história, ficar mais forte que os anjos. Entendeu? Então são duas possibilidades que Dragon Ball Super tem daqui pra frente. Ou criar um vilão que vai ser tipo o pior vilão de todos os tempos, né? De poder, assim, de maldade e tudo. Que vai superar todos os vilões anteriores, inclusive os seres que estão acima de tudo nos universos de Dragon Ball, que são os anjos, né? Então, se criar um vilão desse calibre, talvez a expectativa dos fãs vai lá em cima. O que a gente não pode, né? É como eu falei, banalizar o instinto superior, que já é uma coisa utilizada pelos anjos. Se a gente disser que o Goku, por exemplo, com o instinto superior dominado totalmente, não consegue derrotar o Moro, é a mesma coisa que dizer que um anjo não tem poder suficiente para derrotar o Moro. Entendeu? Então, cara, é uma parada que eles têm que tomar muito cuidado, mas eles estão conseguindo desenvolver de uma maneira bem criativa, né? Surgiu esse lance de magia, ele é um personagem que usa magia, então isso entra em conflito com os Saiyajins, porque os Saiyajins não lidam muito com magia, frequentemente assim, né? Eles lidam mais com poder mesmo de destruição e tudo. Então, é uma parada que eles estão agindo de maneira bem criativa para tentar manter a estabilidade de poder, né? Eles não podem avançar muito, mas eles também não podem reduzir depois do que aconteceu nas últimas duas sagas, que foi a saga de Zamasu e o Torneio do Poder. Então, velho, a maneira com que eles estão lidando com isso é boa, entendeu? Eu gostaria que eles continuassem dessa forma. E eu gostaria, assim, do fundo do meu coração mesmo, eu gostaria que o Moro fosse um vilão que superasse até os anjos, cara. Que ele causasse medo nos anjos, entendeu? Eu acho que, se essa for a última saga de Dragon Ball, acho que ele tinha que ser um vilão desse calibre, entendeu? Chegar a esse nível. Eu acho que seria muito bacana se acontecesse algo assim em Dragon Ball. Se não acontecer, como eu falei, o Goku dominando o instinto superior completo e o Vegeta com essa parada de espírito agora que surgiu com uma parada nova, né? Os dois têm que derrotar ele de alguma forma, com esses poderes totalmente controlados, né? Mas vamos ver o que vai rolar aqui daqui pra frente, vamos ver como é que vai ser o anime de Dragon Ball desse arco, né? Provavelmente a gente vai ter um anime anunciado em breve, eu não sei quando ainda, né? Mas porque o mangá tá saindo bem devagar. Mas talvez a gente tenha um anime e é isso, cara. É isso que eu queria estar falando aqui com vocês, né? Muito obrigado por assistirem e sayonara, vejo vocês no próximo vídeo, até lá.